Deus é bom. Abre sua Bíblia comigo no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29. Meu desejo hoje era transmitir novamente uma palavra que eu dei no domingo passado sobre a importância de congregar. E essa palavra Deus colocou no meu coração e Deus tem falado muito comigo sobre isso ultimamente. Deus te salvou para você congregar. Você foi salvo para congregar. 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1. Quem é salvo congrega, e quem congrega é salvo. Versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 29. Eu não vou conseguir transmitir toda a mensagem hoje, mas eu quero pelo menos destrinchar um pouco mais esse texto de 2 Crônicas 29. E Deus ele tem colocado no meu coração que nós vamos falar de algumas mais vezes sobre esse tema. Deus já inclusive me deu outra palavra sobre cobertura espiritual e congregação. Todas as vezes que você congrega, você recebe cobertura espiritual. Todas as vezes que você congrega, você recebe direção, proteção, provisão. Todas as vezes que você congrega, você recebe ativação profética. Olha para você ver, talvez se você não viesse nesse culto de hoje, você não receberia essa ativação. Quantas pessoas não vão ficar de fora desse propósito, precisando desse propósito, porque não congregaram hoje. Quando você congrega, Deus, Ele te renova. Quando você congrega, Deus, Ele te desperta, te alinha. Ele purifica você do pecado. Presta atenção na palavra, não conversa agora não. Deus está falando aqui. A presença de Deus é mais importante que a presença do seu amigo, da sua amiga. 2 Crônicas 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez Davi, seu pai. Lembrando aqui que Davi não era pai de Ezequias. Essa paternidade era uma paternidade espiritual. Versículo 3. E no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Versículo 2, ele nos arremete que nós seremos lembrados pelo que nós fizermos pelo reino de Deus. Ezequias, ele foi lembrado pelo que ele fez pela casa de Deus, pela obra de Deus. Lá nos céus, a Bíblia diz, e tem um versículo bíblico que diz, que a obra de cada um de nós será provada pelo bem ou pelo mal que nós fizemos para o corpo de Cristo. O quanto você congregou, o quanto você se dedicou, o quanto você se entregou para o reino, será lembrado por Deus. O seu empenho para a obra de Deus será lembrado tanto nos céus quanto na terra. Eu lembro do meu pai e dos meus exemplos espirituais, da dedicação, do empenho deles na obra de Deus. Você vai marcar a sua geração espiritualmente falando, na medida que você se entrega à obra de Deus e ao reino de Deus. Versículo 3. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. É tempo de nós abrirmos as portas da casa de Deus. É tempo de nós abrirmos as portas da casa de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia em que muitas igrejas estão fechando, mas nós precisamos abrir as igrejas. Nós temos que orar para que as igrejas que foram fechadas sejam reabertas novamente.
Porque existem muitas pessoas se perdendo. Existem muitas pessoas que estavam até firmes em Deus, mas porque a igreja fechou. Porque a igreja entrou no estado de quarentena, de pandemia. Quantas almas se desviaram nesse período? Quantas vidas não se perderam nesse período? E nós precisamos orar a Deus: Senhor, reabra as portas da sua casa. Ao passo de que existem outras pessoas que, devido ao tempo da pandemia ou também da frieza espiritual, a igreja até está aberta, mas eles não têm ido a esse lugar. A Bíblia diz que Ezequias, além de abrir as portas do templo, ele reparou as portas do templo. É tempo de nós restaurarmos as entradas na casa de Deus. É tempo de nós restaurarmos o ato de entrarmos nas portas da casa de Deus. O Senhor está me chamando e chamando você para um tempo de maior comprometimento com o seu templo. Olha o versículo 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Deus está chamando para nos reunirmos como seus ministros. Ezequias, ele trouxe os sacerdotes, ele ajuntou os sacerdotes. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. A palavra do Senhor disse que quando Deus ele separou e formou a igreja, ele falou: eles serão para mim um reino de sacerdotes. Então você é um sacerdote de Deus. E Ezequias, ele fez o seguinte: ele ajuntou os sacerdotes, ele ajuntou os ministros de Deus. Deus nesse tempo ele está nos ajuntando. Deus nesse tempo ele está nos congregando para um propósito eterno, para um propósito firme. Versículo 5. E lhes disse: ouvi-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. A ordem do Senhor é para a santificação. A ordem do Senhor para nós nesse tempo é para que nós nos ajuntemos para a santificação. Congregar tem o poder de ajudar-nos na nossa santificação. Uma pessoa que deixa de congregar, ela também deixa de se santificar. É fácil o pecado entrar na vida de uma pessoa que não congrega. É fácil o pecado se tornar uma realidade na vida de uma pessoa que não busca a Deus. Deus, ele chamou através de Ezequias o povo, os sacerdotes, e ele falou: vamos nos santificar. Vamos tirar do meio de nós tudo aquilo que é impuro. Vamos tirar do meio de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque muitas vezes aquilo que não agrada a Deus, as práticas que não... Presta atenção na palavra, eu não vou falar o nome aqui no altar. Não, se nós não levarmos a sério a palavra de Deus, nós não levamos a sério Deus. Você vai ter outro tempo para conversar com o seu amigo, com a sua amiga. Eu amo vocês, mas eu amo mais a Deus. E eu vou começar a puxar mais a orelha daqueles que precisam. Porque é tempo de nós nos alinharmos. Deus ele fala: vamos tirar do meio de nós a imundícia, porque muitas das práticas que muitas vezes nós fazemos tem nos tirado da presença de Deus. Às vezes são práticas até lícitas, às vezes são coisas assim que não são denominados pecados, mas a gente tem que tirar da nossa vida tudo que tem atrapalhado a gente de buscar a Deus. Versículo 6. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram e desviaram o seu rosto do templo do Senhor, e lhe viraram as costas. Deus vai falar aqui através desse livro e através da boca de Ezequias,
que o povo tinha cometido um pecado, que o povo tinha feito um mal. Coloca na versão King James para mim, por favor. O povo tinha cometido um erro, e o erro do povo foi de ter virado as costas para o templo. O pecado do povo tinha sido ter virado as costas para o templo. Olha essa versão. Porque os nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles desprezaram. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhes as costas. Quando você deixa de congregar, você está desprezando Deus. E Deus está sendo desprezado por muita gente nesse tempo. Coloca na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus e o rejeitaram. Meus irmãos, quando você deixa de congregar, você está rejeitando o Senhor. E fizeram aquilo que ele considerava mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Sabe o que acontece quando você não congrega? Você está deixando de adorar a Deus. Porque vai dizer para mim que no domingo que você deixou de congregar, que você estava fazendo um culto na sua casa. Vai dizer para mim que no dia que você deixou de vir para o culto, você estava em outra igreja. Muitos que deixam de congregar na sua igreja local, é porque diz de maneira desleixada, estão virando as costas para o Senhor. Deixar de congregar é virar as costas para Deus. O que deixou Deus irado foi que o povo deixou o lugar de congregação. Olha o versículo 7. Pode ser nessa versão aí mesmo, vamos acompanhar ali. Fecharam os portões do templo, apagaram as lâmpadas e deixaram de queimar incenso e oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente ao templo. Olha o que o povo fez, irmãos. Primeiro, eles fecharam as portas do templo. Fechar as portas do templo fala de parar de ter as práticas espirituais. Espiritualmente falando, o povo, eles não estavam mais orando, não estavam mais lendo a Bíblia, não estavam mais adorando, não estavam buscando o Senhor. Todas as vezes que você deixa de congregar, você está deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, deixando de receber poder de Deus que vem do altar para a sua vida, deixando de adorá-lo. Porque é totalmente diferente você adorar no templo e adorar em casa. Não é a mesma coisa. O povo ali, a Bíblia diz que eles fecharam as portas do templo. Não feche as portas do templo. Não feche as portas do templo. Não feche as portas do culto no seu coração. Não feche as portas da intercessão, da adoração, da palavra. Quando você deixa de congregar, você deixa de cultuar, você deixa de adorar. Segunda coisa que eles fizeram, está ali, ó. Apagaram as lâmpadas. Apagar as lâmpadas representa o fato de perder o brilho do Espírito Santo. Quantas pessoas deixando de congregar já não tem mais aquele brilho do Espírito Santo. Até elas mesmo olham para elas no espelho, mas não conseguem ver mais aquele brilho. As pessoas olhavam para ela antes e falavam: rapaz, eu vejo algo diferente em você, mas não conseguem mais ver. Deixar o brilho do Espírito Santo representa que as pessoas estão trocando o que é luz para as trevas. Apagar as lâmpadas representa também trocar o que é luz para as trevas. É natural uma pessoa que deixa de congregar, ela começar a ter práticas que não são da luz. Como por exemplo, falar palavrão. Como por exemplo, ouvir música mundana. Como por exemplo, companhias que não edificam. Elas começam a se envolver com pessoas que não edificam. Em vez de vir para a igreja, vai para uma roda de escarnecedor. É
fácil ela acessar a pornografia. De repente ela está mentindo de novo, praticando injustiça, preguiça, sensualidade, avareza. E a preguiça é um dos grandes motivos pelo qual as pessoas não têm congregado. A avareza, a ira. Normalmente uma pessoa que deixa de congregar, ela deixa de viver as práticas espirituais, ou que a lâmpada se apagou nela, ela é uma pessoa estressada. Vícios, práticas que no passado ela já tinha deixado e vai voltando a ser como era antigamente. Passaram a dar prioridade às coisas do mundo e às coisas que os beneficiavam. Muitas vezes as pessoas deixam de congregar por benefício próprio e deixaram de priorizar as coisas de Deus. Se você diz que Deus está em primeiro lugar na sua vida e não congrega, você é um mentiroso. Se a luz se apagou, quer dizer que as trevas, elas têm tomado lugar. Cuidado para que a sua luz não se apague. Não deixe de congregar. Não pare de congregar. Olha o que aconteceu também. Deixaram de queimar incenso. Incenso representa a oração no tabernáculo. Nós falamos aqui ontem. Uma pessoa que deixa de congregar, dependendo da quantidade de vezes que ela deixa de congregar, se já tem bastante tempo que ela não congrega, é natural ela parar de orar também. Ela não está queimando mais incenso, a adoração dela não está subindo mais como subia antes, não na constância que subia antes. A Bíblia fala também ali que o quarto, eles deixaram de oferecer sacrifício a Deus. Pararam de jejuar. Há quanto tempo você não jejuma? Há quanto tempo você não faz um propósito? Pararam de se santificar, lutar contra o pecado. Pararam de oferecer sacrifício. Pararam de lutar contra a frieza, contra o desânimo. Não estavam mais matando a sua carne. Olha o que aconteceu. O resultado disso, olha o que aconteceu no versículo 8. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém. E o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês o sabem, por causa da falta da prática de congregar, por causa dessas práticas que eles fizeram. Apagaram as lâmpadas, deixaram de queimar incenso, não mais ofereceram sacrifício. Deus ficou irado. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem alegrado o Senhor ou provocado a ira do Senhor? Uma das primeiras consequências de uma pessoa não congregar está ali no versículo 8. A Bíblia fala que eles foram zombados. Perturbação. Na outra versão fala que eles ficaram perturbados, perplexos. Uma pessoa que não congrega, ela não tem mais a mesma paz que ela tinha antes. Uma pessoa perturbada é uma pessoa que vive preocupada. Quando você congregava com mais constância, não era tão preocupado. Não dorme direito. Uma pessoa perturbada é uma pessoa que não dorme direito, não se alimenta direito, é uma pessoa confusa, não sabe o que fazer. Ah, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Desnorteada, não sabe para onde seguir. Uma pessoa perturbada é uma pessoa também que fica agressiva, impaciente. A Bíblia diz que veio também assolação sobre eles. Assolação significa que as coisas pararam de dar certo. Às vezes você fala: poxa, eu estou fazendo e nada dá certo. Como que está a sua busca pelo Senhor? E por último ali fala de uma vergonha. Coloca na outra versão para mim, eu acho que é na King James que fala esses aspectos. Versículo na RC,
Revista e corrigida. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio. Assobio representa vergonha. Às vezes as pessoas olham para você e para muitas atitudes, elas falam: você não é crente não? Mas você é crente tendo esse tipo de atitude? Você não falava que era crente? Começam a zombar. Olha o versículo 9. E agora começa a coisa, o caldo começa a engrossar. As consequências de que o povo deixaram de congregar. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Por causa dessas coisas, os nossos pais caíram à espada. Quantas pessoas não têm morrido espiritualmente porque não têm congregado? E aí às vezes olha para os filhos de uma pessoa que não congrega. Aí ele vê os seus filhos se desviando, vê os seus filhos entrando em cativeiro, vê as suas mulheres entrando em cativeiro, vê os seus maridos entrando em cativeiro. Cativeiro espiritual, não cativeiro natural. Um cativeiro de amizades erradas, um cativeiro de uma vida espiritual destruída, derrotada. Tudo isso porque eles não estavam buscando o Senhor em congregação. Cativeiro familiar, a família vivendo um período de cativeiro, o diabo aprisionando a vida deles nos vícios. Como você quer conduzir o seu filho no caminho que ele deve andar se você não traz ele para o templo? Como você quer conduzir os seus filhos no caminho se você não dá para ele exemplo? Olha o versículo 10. E falta só mais um versículo depois desse. Agora me tem vindo no coração que façamos um concerto com o Senhor. É tempo de se consertar com o Senhor, você que não está congregando. É tempo de fazer um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Sabe por que muitas vezes as coisas param de dar certo para nós? Porque Deus às vezes Ele permite com que as coisas começam a ficar mais difíceis, para que a gente se lembre dEle, para que a gente volte os nossos olhos para Ele. Deus está nos chamando para um tempo de conserto, para renovar nossa aliança com Ele e o buscarmos com todo o nosso coração. Versículo 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes. E eu faço essa mesma oração e esse mesmo pedido para essa igreja, para vocês que estão aqui nessa noite, até os que nos visitam. Não sejam negligentes. Todas as vezes que você deixa de congregar, você está negligenciando o chamado do Senhor. Todas as vezes que você deixa de buscar, você está negligenciando a vontade de Deus para a sua vida. Pois o Senhor vos tem escolhido para as tardes diante dEle e para os servires. Você foi chamado, nós fomos chamados por Deus para estar diante dEle e o servirmos. Se você não está servindo a Deus, você não está vivendo a vontade de Deus. Se você não está diante de Deus, se você não tem buscado a Deus, você não tem cumprido o propósito pelo qual Ele morreu na cruz por você. É tempo de fazermos um concerto com Deus. Você foi chamado para servir. Mas eu fui ferido, mas eu fui machucado. Mas eu estou decepcionado, mas eu estou desanimado. Abre mão de tudo isso, meu irmão. É a sua salvação que está em jogo. É a salvação da sua casa que está em jogo. Para de ser irresponsável com as coisas de Deus. Para de ser negligente. Toma postura de crente de verdade. Você acha que você vai para o céu sem buscar Deus? Você vai para o inferno, cara. É um inferno que está esperando quem não congrega. Deus, Ele tem trazido no meu coração, irmãos, um peso sobre a responsabilidade de congregar. E como pastor de vocês, como missionário, como profeta nessa terra, eu serei cobrado se eu não alertar vocês
dessa negligência. E eu não aceito esse peso sobre as minhas costas. Se você não está congregando em uma igreja, você é convidado para congregar aqui com a gente. Mas se você não quiser congregar com a gente, pelo amor de Deus, vai congregar. Congregar não é apenas um ato religioso. Não pode se tornar um ato religioso. É uma prática vital para a sua salvação. Quem não congrega morre. Morre espiritualmente. E se você morre espiritualmente, é um sinônimo da sua morte eterna. O inferno espera quem não congrega. Olha ali o que diz. Ele chamou para nós estarmos diante dele e para ser os seus ministros. Você foi chamado para ser ministro de Deus. Você foi chamado para queimar incenso a Deus, para viver uma vida de oração e de adoração. Você foi chamado para oferecer sacrifício a Deus, apresentar a sua vida no templo, no altar. Não seja negligente, não seja irresponsável com a salvação que Ele te entregou. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você quer ir para o céu, ou abrir mão dele e vai para o inferno. Deus está nos chamando a um comprometimento com a sua verdade. Deus te escolheu para que você sirva no templo. Deus te escolheu para você ser um servo, um ministro na obra. Deus te escolheu para você ser um adorador. Congregar é o ato de nos reunirmos como igreja. Reunir dá a ideia de estarmos juntos. Um dos propósitos da morte de Jesus foi reunir em um só corpo a igreja, os filhos de Deus que estão dispersos. Não é tempo de você ficar disperso não, meu irmão, minha irmã. Se você quer realmente ir para o céu, tenha comprometimento com as coisas de Deus. Tenha comprometimento com a obra de Deus. Isso está lá em João capítulo 11, versículos 51 e 52. Jesus morreu para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Não é tempo de andar disperso, afastado. É tempo de nos reunirmos como o corpo de Cristo. É tempo de congregar para a vinda de Jesus, porque a vinda dele está próxima. Hebreus 10, 25 fala: e não deixemos de congregar. Obrigado, volta no 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote aquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Para quê? E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus morreu para se congregar. Um dos propósitos da morte de Jesus na cruz foi te congregar. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 fala o seguinte: e não deixemos de congregar, quanto mais vezes que vai chegando aquele grande dia, o dia do arrebatamento. Antes, estimulemos-nos uns aos outros, admoestemos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. O versículo anterior fala isso. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, anime, é o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Jesus está voltando e é o que eu estou fazendo com você agora. Desperta, não deixemos de congregar. Tanto mais quanto vezes que a vinda do Senhor, o dia, aquele grande dia está chegando. João 17, versículo 20 e 23. Jesus, ele fez uma oração ao Pai. E ele fez a oração para que nós fôssemos um, para que nós nos reuníssemos, para que nós vivêssemos em unidade, para que o mundo creia que Deus o enviou. E o versículo 23 fala que nós somos aperfeiçoados. Olha o 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam
perfeitos. Em outra versão está aperfeiçoados na unidade. Todas as vezes que você congrega, você está sendo aperfeiçoado. Quanto mais você congrega, mais aperfeiçoado Deus vai te tornando. 1 Coríntios 12:12 vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo. Não se desligue do corpo. Não se desligue do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós somos o corpo de Cristo. E o versículo 15 fala o seguinte, olha: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Às vezes você pensa que você é pequeno. Irmãos, independente das suas diferenças, independente das suas diferenças, para que você viva, você precisa estar conectado ao corpo. Um membro tirado do corpo morre. Se você cortar sua mão do corpo, ela vai morrer, pois perde a vida que corre nas veias. Se você se afasta da congregação, você morre. Você corre o risco sério de morrer. Um órgão, ele pode estar fora do corpo por algumas horas, dependendo do estado de conservação, alguns dias. Por isso que a gente congrega semanalmente. Tem períodos de dias que a gente fica sem congregar, mas a gente precisa, porque você representa um órgão do corpo de Cristo. E se você retira esse órgão, e se ele ficar muito tempo fora do corpo, ele morre. Por isso devemos congregar semanalmente, diariamente, para que a vida, que é o sangue de Cristo, possa fluir na nossa união com o corpo. Do versículo 21 ao 24 vai falar sobre a nossa importância. Por mais que você se sinta pequeno, você é importante para o corpo. Por mais que você diga, minha presença não faz a diferença, eu só sento, vou lá e sento no banco. Meu irmão, o ato de você dizer amém no culto faz a diferença. O ato de você vir congregar faz a diferença. Faz toda a diferença. A Bíblia fala que os menores membros do corpo, eles recebem maior honra. Por mais que você se sinta menor, pequeno, e que você não faça diferença, para Deus você aqui faz toda a diferença. Não pode haver divisão entre nós, mas antes nós devemos nos importar uns com os outros e cuidar uns dos outros. Olha o versículo 25 e 26. Vou ler ele, não vai ter jeito não. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros de igual cuidado uns dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa: não coloque na responsabilidade do pastor apenas o cuidado com o seu irmão. Nós somos um corpo. Não é só a cabeça que manda no corpo. Se a mão não responder, eu não toco no meu peito. Cuide do seu irmão também. Ame o seu irmão também. Zele pelo seu irmão também. Ligue para ele, visite ele. Chame ele para comer umas feijoadas lá na sua casa. E me chama também para eu ir comer. Tem tempo que eu não como feijoada, para falar a verdade. Te dando uma dica aí. Ao 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Meu irmão, se o seu irmão vencer, você está vencendo. Agora, se ele for derrotado, a derrota é sua também. A presença de Jesus se manifesta na congregação. Mateus 18, 20 fala: onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está aqui. Por mais que você não está vendo Ele fisicamente, Ele está aqui. Jesus está manifestado no lugar onde você está quando você não vem na igreja. Será que Jesus está naquele lugar onde você estava, quando você não vem no culto? Se Jesus não estava ali, talvez, não estou dizendo que é verdade, mas talvez possa estar uma presença contrária de Cristo. Talvez.
com quem você tem se sentado quando você não vem para a igreja. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, fala que o Espírito Santo se manifesta quando o povo de Deus se reúne. Na congregação nós recebemos cura. Quando nós congregamos, olha aqui os benefícios de congregar, meu irmão. Quando você congrega, você recebe cura. Você recebe ativação espiritual. Está lá em 1 Samuel 10, de 5 a 11. Quando você congrega, você recebe unção divina. Está lá no Salmo 133. Quando você congrega, você recebe salvação. Está lá no versículo 3 do Salmo 133. Quando você congrega, você recebe paz no seu espírito. Quantas vezes você veio turbado para o culto e depois saiu daqui com paz? Quando você congrega, você recebe alegria. Salmo 122, versículo 1 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você congrega, você recebe um espírito de gratidão. Quando você congrega, você recebe forças para vencer as lutas. Quando você congrega, você recebe armas espirituais para vencer as batalhas. Deus está te dando nessa noite armas para você vencer muitas lutas. E o nome dessas armas é congregar. Quando você congrega, você recebe justiça de Deus. Versículo 5 do Salmo 122. Força para vencer as batalhas está no versículo 3. Gratidão está no versículo 4. Quando você congrega, você recebe autoridade espiritual vinda do trono de Deus. Quando você congrega, você recebe batismo no Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4. Quando você congrega, você recebe os dons espirituais. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Quando você congrega, você recebe ativação do seu chamado. Atos 1, do 15 a 26. Você quer ser ativado no seu chamado? Congregue. Quando você congrega, você recebe renovo espiritual. Você recebe alimento espiritual. Você recebe renovo na sua alma. Quando você congrega, você recebe fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então a sua fé é fortalecida, a sua fé é aumentada. O medo vai embora, as preocupações vão embora. Quando você congrega, você recebe fé. Quando você congrega, você recebe santificação. Jesus congregava. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus congregava. Agora, ao passo de que quando eu não congrego, eu recebo enfraquecimento espiritual. Uma pessoa que não congrega, ela está fraca espiritualmente. Falta de forças para vencer o pecado, falta de forças para vencer as tentações, falta de forças para vencer as lutas diárias. Na batalha espiritual nós precisamos unir forças, meu irmão, buscar alimento para não nos enfraquecermos. Quando você vem para a igreja, quando você congrega, você está recebendo alimento espiritual. Uma pessoa que não se alimenta espiritualmente, ela fica fraca espiritualmente. Quando você congrega, uma pessoa que não congrega, ela deixa de receber visão espiritual para as batalhas. Quando alguém fica fraco espiritualmente, se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Quando você deixa de congregar, você deixa de orar. Quando você deixa de congregar, por não estar aqui.